Boa noite a todos, muito bem-vindos. Antes de iniciarmos a prece, tenho um convite para fazer a vocês. No próximo sábado, dia 1º, temos o primeiro evento da casa, a Noite do Caldo, onde vão ser servidas delícias, variedades de caldos. E, inclusive, um caldo doce também, uma sopa que é de sagu, com frutas, muito gostoso. É uma oportunidade de nós nos encontrarmos, confraternizarmos e nos alimentarmos, né? Então, participem, os convites estão à venda no hall de entrada e aguardamos por vocês. Vai ser aqui do lado, na casa de Lucas, no pátio da casa, um local bem acolhedor. Esperamos por vocês. Então, vamos serenando os nossos pensamentos, sentimentos. Vamos nos envolvendo nesse clima, nessa amorosidade, nesta casa bendita, onde a mentora Joana de Ângeles espera por cada um de nós, juntamente com a irmã Rosário e todas as freirinhas. Se alegram com as nossas chegadas, esta casa de tratamento, de estudos, um ambiente totalmente preparado para nos receber. E assim vamos sentindo todo o envolvimento de nossa mãe querida, que nos acolhe, nos envolve em seu manto, chega bem juntinho de nós e junto dela, vamos chegando até o nosso irmão Jesus, nosso irmão maior, que tantos exemplos nos deixou. E vamos nos aproximando do nosso Pai de amor e de bondade. Pai que nos recebe em seus braços, que cuida de nós, que nos permitiu a encarnação para evoluirmos, para permitir a evolução dos nossos irmãos e para sermos felizes. A este Pai de amor e bondade, saudamos com a prece que seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vamos envolvendo em muita luz, em muito carinho, o Marco que preparou a palestra desta noite. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa de amor. E que Jesus, nosso mestre e orientador, possa, mais uma vez, guiar as nossas palavras, orientar as nossas reflexões e direcionar os nossos pensamentos nesta noite. O tema desta noite nos remete a um tempo muito passado, na época em que o Mestre aqui conosco estava, não em espírito e em verdade, mas em corpo físico, se assim podemos o dizer, em sua passagem por entre nós, aqui junto ao planeta Terra. Numa daquelas conversas em que ele conseguia iluminar a escuridão, transformar o coração e a mente daqueles que o seguiam, ele traz a reflexão dos apóstolos e de seus seguidores
Uma passagem muito importante, reafirmada hoje pela doutrina, mas que vamos iniciar tomando as palavras do próprio Messias, quando trouxe as seguintes palavras, e eu vou pedir licença aos irmãos e irmãs para fazer a leitura de um pequeno trecho do Evangelho de João. E diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós também estejais. E mais à frente ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Essas palavras do Mestre, primeiro nos confortam, nos orientam e nos direcionam. E as reflexões que nos são propostas iniciam-se com a afirmação de que Ele, o nosso Mestre, é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que tantos nós procuramos, que vasculhamos nas coisas do mundo, nos sentimentos e nas sensações, que procuramos nos prazeres da materialidade e não encontramos. O caminho, porque tantos nós percorremos em nosso meio, em outros países, em outros lugares, e não encontramos. Porque Ele é a vida em plenitude. Ele sintetiza tudo aquilo que nós precisamos compreender, a fim de transformar as nossas ações, de forma a compreender o nosso verdadeiro destino de crescimento e evolução. Através daquilo, ou melhor, da sua própria existência, da sua vivência, das suas palavras e do seu ensinamento, que mais de 2000 anos se passados, continuam sendo a verdade que nutre, a energia que transforma, a água que traz vida, que nos faz nos reunirmos numa noite para falarmos dele, para lembrarmos dele. E seguindo, mais uma vez, as suas promessas, como também trazida nesta passagem, onde estiverem 2 ou mais em meu nome, também ali eu estarei. Fica a certeza que o Mestre está entre nós. A passagem diz no seu começo que ele irá, um tanto quanto antes daqueles que o cercavam, dos seus apóstolos, dos seus amigos, dos seus entes mais queridos, nesta passagem pelo planeta Terra, que ele iria a preparar o caminho, e que mais adiante ele voltaria, quando estivesse tudo pronto, e buscaria aqueles a que ele tanto ama, o seu rebanho, como em outrora ele comparara a humanidade, para este local de plenitude, para este reino de Deus, para este local prometido. Local esse que pode ser físico ou espiritual, que não precisa necessariamente ser a Nova Jerusalém, como tantas vezes buscamos. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
E esta frase nos abre uma vasta possibilidade de reflexão sobre nós, enquanto indivíduos, sobre a humanidade, sobre o nosso planeta. E pensar que há pouco mais de 200, 300 anos, não mais do que isso, tínhamos a certeza, a convicção que éramos o centro do universo. Que Deus, em sua sabedoria, em sua magnitude, em sua suprema bondade, criara todo esse vasto universo e colocou um mísero planetinha azul para que a vida ali se estabelecesse. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A vida existe em toda a criação. A vida não está circunscrita em nosso planeta, por mais que o nosso orgulho muitas vezes ainda nos coloque como o princípio e o principal da criação. Deus cria incessantemente por amor. É por amor que Ele continua a expandir os limites do universo. É por este amor que cada vez mais a ciência comprova. Sim, a vida existe nas micropartículas e nas grandes coisas criadas por essa inteligência suprema. Em muitas formas existem para esta vida. Conhecemos aquela que os nossos sentidos nos fazem tocar, ouvir, ver. E conseguimos, através dos nossos sentidos, compartilhar experiências, enquanto o nosso corpo físico aqui se encontra. A vida é mais do que isso, meus irmãos. Temos a eternidade, porque somos criados para esta eternidade, em constante processo de reencarnações. Nós evoluímos, nós nos melhoramos, nós crescemos enquanto indivíduos e enquanto coletividade também. Nós, como um conjunto único, enquanto essa humanidade encarnada neste planeta, algo próximo a 3 bilhões de indivíduos, e que sabemos, pelas orientações que o plano espiritual nos traz, que junto deste planeta, nas esferas espirituais que envolvem a nossa Terra, temos mais de 3 vezes a quantidade de indivíduos atrelados a este planeta. Podemos imaginar então que algo em torno de 12 bilhões de espíritos estão aqui junto deste planeta, buscando o que nós temos a oportunidade de vivenciar. Uma oportunidade de crescer, de evoluir, de nos melhorarmos. E fazendo isso, alcançaremos o tão desejado mundo feliz, a tão desejada felicidade. Mas como? Como alcançá-la? Inicialmente, melhorando a nós mesmos. Inicialmente buscando compreender e talvez, como me vem agora à mente, praticar um pouquinho mais aquela oração de São Francisco. Lembram dela? Que eu procure menos e fazer mais. Porque muitas vezes nós sabemos como pedir, mas não sabemos como ouvir. Não sabemos como aceitar as possibilidades que se abrem para nós. Estas
que são incontáveis, se assim podemos dizer. Porque tudo o que nós desenvolvemos é em busca deste caminho de crescimento. O Espírito tem, como podemos representar, uma escala de evolução. Passamos já por fases primitivas, onde literalmente nos aproximávamos muito do mundo animal, onde os nossos instintos eram colocados sempre à frente da nossa inteligência. A cada vez mais que caminhamos nesta jornada de evolução, a nossa inteligência se sobrepõe à nossa vontade, ao nosso instinto. Dominamos as más paixões, controlamos a nossa maledicência, o nosso orgulho, a nossa inveja. Passamos a trabalhar mais as nossas virtudes, o nosso bem-querer, o nosso amor ao próximo. Será que existe mensagem maior na vida de Jesus do que amar ao seu semelhante? Ele deu o que talvez nós podemos dizer de mais sagrado, o presente do Criador, que é a própria vida. Não por seu orgulho ou por sua vaidade, mas para ser exemplo, para ser este modelo que nós temos até hoje, nos amparando e nos consolando, nos direcionando nessa escalada que fazemos de progresso. O destino, alcançar as pairagens crísticas e sermos pares de Jesus, deixarmos de ser pequenos espíritos errantes, para sermos iluminados mestres de luz, a continuar colaborando na obra do Criador. Porque Ele também disse certa vez: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Sim, meus irmãos, por mais distante que possa nos parecer da realidade atual que vivemos, nós alcançaremos este momento de luz e que ingressaremos nas esferas crísticas, que seremos auxiliares diretos do Pai, porque esta é nossa destinação. E aí encontraremos a felicidade plena, algo que transborda do nosso ser, com o entendimento do amor sublime que Jesus transferiu em toda a sua vida, por toda a criatura. Assim como os espíritos, os planetas também possuem escalas de evolução, ou seja, um conjunto de fatores físicos e energéticos que permitem aos espíritos que ali habitam estarem em consonância, em equilíbrio com as suas missões planetárias. Escutamos muito recentemente, na atualidade recente, que estamos passando por um momento de transição, que o nosso planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações e ingressará num momento de regeneração. Mas como assim? O que isso significa? Significa, meus irmãos, que toda essa esfera energética que envolve o nosso planeta e que está, até certo ponto, interligada com a grande maioria desses 12 bilhões de espíritos que circundam o nosso planeta,
estão afinizados, estão sintonizados. Cada vez que damos passos em direção à evolução, fazemos também com que essa massa de espíritos que aqui circundam também elevem o nosso planeta a categorias superiores. Essa classificação, um tanto quanto analítica, trazida pelos espíritos superiores, muito mais tende a nos representar do que ser algo de classificar ou de definir a nossa condição. Serve a nós como entendimento que, na medida em que elevamos o nosso padrão vibracional, o nosso padrão de ação, de atitude, fazemos também que esta morada do nosso Pai se eleve também. Neste momento de transição, aqui estaremos vencendo o mal que tanto conhecemos, se assim não pudermos o dizer, que estamos, até certo ponto, acostumados, quando ligamos um aparelho de rádio, uma televisão, ou hoje mais modernamente falando, entramos no WhatsApp e escutamos as notícias do dia, que se pululam de grupos para grupos. Nós estamos vencendo este mal que habita ainda no coração de muitos. E quando adentrar o período da regeneração, o mal não mais se sobressairá neste planeta. E as encarnações que aqui existirem, e esperamos que talvez possamos todos continuar neste planeta no período de regeneração, aqui não haverá tanto mal, e nós cada vez mais plantaremos a semente do bem, a semente do amor, e caminharemos, continuaremos o processo de evolução, até que este planeta se torne um planeta feliz, e então a sua destinação também o leve a um planeta crístico. Assim como esta analogia falamos do nosso planeta, todas as esferas, ou a maior parte delas, possuem em seu cerne, em seu princípio de existência, a possibilidade de desenvolver vida, de evolução, de crescimento, pela soberana justiça e bondade do nosso Pai. Como alcançar momentos mais felizes? Deixando para trás o Harvey que existe dentro de nós. Acredito que boa parte de vocês deva se lembrar daquele desenho do Harvey, aquela hieninha que vivia dizendo: ó vida, ó céus, ó azar, tudo acontece comigo. Quando assumirmos a nossa responsabilidade perante a vida, e sabermos que se hoje passamos por adversidades, e eu sei, meus irmãos, elas existem, elas estão à nossa frente, ao nosso lado, quiçá, talvez até dentro de nós, porque ainda trazemos grandes mazelas em nosso legado espiritual. Mas quando olharmos para elas, encará-las frente a frente, e dizer para nós mesmos: basta, não mais. Eu quero seguir a Jesus, e sei que Ele me abraçará a partir do momento em que nele eu me apegar. E assim como naquela pequena historinha que fala das pegadas na areia, que quando as nossas dificuldades
transportarem ou transbordarem a nossa própria consciência e nos sentirmos completamente sós, que o vazio tomar conta de nossas mentes e não parecer mais ter solução. E olharmos para trás e só enxergarmos um par de passos nas areias. Num primeiro momento blasfearemos e perguntaremos a este mestre: por que me abandonaste, Jesus? E é neste momento que mais uma vez Ele nos tomará em seus braços e nos falará com toda certeza: não te abandonarei e não te abandonei em momento algum. São as minhas pegadas que vistes, porque a ti estava em meus braços, e eu vos carregava nessa difícil passagem que tivestes. Mas juntos alcançaremos as pairagens do nosso Pai Maior, e encontraremos numa dessas moradas a nossa destinação, a felicidade e o amor. Que assim seja. Gratos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite para ouvir todos esses ensinamentos. Levemos conosco a mensagem desta noite e vamos partilhar com nossos locais de trabalho, de estudo, em nosso lar, para que a mensagem se multiplique. Tenhamos todos uma feliz semana sob a proteção do Pai Maior. E nos encontraremos na próxima segunda para os nossos tratamentos e os nossos estudos. Sigamos em paz, que assim seja, graças a Deus.